Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Estamos aqui de novo no Conexão Humana 5.0 e hoje estamos com um episódio incrível, porque eu tenho aqui duas convidadas incríveis que eu amo de paixão e que eu selecionei elas para virem aqui hoje porque elas são muito especiais e vão agregar muito para a nossa saúde. Hoje o tema é saúde da mulher, especialmente essa fase que estamos vivendo, eu e elas, que é esse período da perimenopausa e menopausa. E queremos trazer aqui o assunto com muita leveza, sem terror. É só mais uma fase da nossa vida, né, amiga? Só mais uma fase. Porque nós nascemos, já é uma fase. A infância, depois pré-adolescência. Olha quantas fases na vida da mulher, né? Nascimento, que também já tem a sua fase, já tem aquele trauma do bebê nascer. Um trauma no bom sentido, né? Porque está nascendo, vai começar a respirar sozinho, não está mais ligado no cordãozinho umbilical da mamãe, agora vai ter que... É com ele agora, né? Então tem essa fase. Depois tem a fase, né, que o bebê ainda amamenta, aí começa a comer, aí passa a fase da infância, que é a melhor fase, viu? Se você é criança e está assistindo nosso podcast, aproveite. Todo mundo falou isso pra gente, mas a gente não cai a ficha depois, né? Então, aí tem a infância, aí vamos ter a pré-adolescência, a adolescência, que é fasezinha, né? Mas é uma fase boa. E depois da adolescência, fase adulta, fase complicada também, que aí é com a gente, né? Mas mesmo assim ainda temos a proteção da família, temos a proteção dos pais. E depois, né, vamos desenvolver profissionalmente, vamos casar, ter filhos. E depois que está tudo bom, aí vem, tá tudo bom, né? Aí já estamos financeiramente já um pouco mais estabelecidas, já sabemos o que queremos, já tivemos os filhos, aí começa a vir essa tal da perimenopausa. E depois da perimenopausa vem a menopausa. Depois da menopausa vem o quê? Depois vem a pós-menopausa. Mas são fases, né? Nós queremos trazer para vocês esse assunto que é a perimenopausa e menopausa, sem terror, com leveza, né? O que é menopausa? Menstruação, pausa, parada da menstruação. Então, é a fase que a mulher vai interromper essa fase que ela estava no período reprodutivo, que ela se reproduzia. Os ovários vão parar de produzir os óvulos, vão parar de produzir os hormônios, e ele vai se aposentar. Literalmente, o ovário para de trabalhar. E aí vão vir várias modificações no corpo da mulher. E é isso que nós vamos discutir hoje, né, com essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Vamos abordar o assunto com leveza, com esclarecimento, porque nós estávamos conversando antes aqui que o problema maior é quando nós não sabíamos o que estava acontecendo. Éramos taxadas, às vezes, como loucas, irritadas, bravinhas, mas não é, são alterações importantes que vão acontecer no corpo da mulher. Né? Quem sou eu? Né? Eu sou a doutora Cláudia Regina Ribeiro Talaga, sou médica, ginecologista, atuo também nessa área do climatério, que é essa fase que vai englobar a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa, e vou ajudar vocês a entender o que está acontecendo com vocês. Vocês não estão doidas, não perderam a memória, não estão com Alzheimer, porque dá um fog, assim, fica meio nublado a nossa cabeça, mas para vocês entenderem, essa fase que os hormônios param de ser produzidos pelos ovários. O que vai acontecer com a mulher? E essa fase é uma fase especial. Eu vou falar para vocês, olha, é a melhor fase, viu? Que é a fase que a gente tem maturidade, o corpo vai se alterar, mas tem jeito, tenho o que fazer por vocês. E também quero que esse programa não seja só para mulheres, quero que sejam para os homens. Porque eu dei uma palestra, meninas, na Volkswagen sobre menopausa, né? Pré-menopausa, menopausa, climatério. E vocês acreditam que a audiência era grande dos homens, porque eles querem entender. E graças a Deus que estamos nessa fase, que os homens também estão participando, eles querem entender o que está acontecendo com suas mulheres. Porque, afinal, é uma vida que a gente constrói junto com o nosso companheiro, né? E ele não está entendendo o que está acontecendo conosco. Então, o tema é menopausa, perimenopausa e climatério. E tudo isso nós vamos falar hoje. E eu já me apresentei e agora eu quero que elas se apresentem. Então, agora, nossas amigas especiais aqui, vou passar a palavra para elas. Primeiro, eu quero que a Dani se apresente. Vamos lá, Dani.
Bem-vinda. Cláudia, primeiro eu quero agradecer o seu convite. Para mim é uma honra estar aqui e já te engrandecer, porque a humanidade que existe dentro do teu coração e a humanidade é a humildade. Não faz eu chorar, hein? Que existe dentro do seu coração, ela é gigante. E você está aqui conosco para poder trazer voz para um tema que é tão sensível e ainda pouquíssimo explorado. Ajuda a gente a ajudar outras mulheres assim como nós. Então, meu muito obrigada, de verdade, de coração, por você ter nos acolhido, né, para esse tema que é extremamente importante em nível mundial, né, Cláudia? Nível mundial. Como eu falei, não faz eu chorar, hein? Eu sou a Daniela Jacopucci, eu sou hipnoterapeuta clínica, reprogramadora mental, né? Especificamente atuo na saúde mental e no bem-estar de mulheres e homens. E eu sou proprietária da Casa Aurora, que é justamente um espaço no qual a gente acolhe todos esses desafios que a humanidade vem passando. E natural, né? Baseado nos desafios, a gente precisa estar em equilíbrio. E como se manter equilibrado dentro dos mais variados desafios que a gente vive, que a gente passa, seja climatério, perimenopausa, menopausa, seja comunicação familiar, seja performance no ambiente de trabalho, seja o relacionamento social, relacionamento consigo mesmo, como que a gente conduz isso com equilíbrio. Sim. No meu ponto de vista, Cláudia, para equilibrar tudo isso, a gente precisa se permitir a olhar para dentro. A gente precisa se permitir a entender e, mais ainda, se dar um tempo de perceber o porquê que isso está acontecendo e quais as causas, sejam elas externas, que refletem no interno, que faz com que eu me sinta dessa maneira. Então, foi em virtude disso que nasceu a Casa Aurora, né? A Casa Aurora ela veio justamente como um ambiente para expandir a consciência justamente daquilo que a gente precisa para viver bem, para viver com equilíbrio, para viver em paz, para viver em segurança, porque é isso que a gente precisa. A segurança ela não está fora, ela começa de dentro. A confiança ela não vem de alguém de fora ou de um cenário fora, ela vem de dentro. O equilíbrio que a gente precisa, mais ainda nós mulheres, nesse cenário sensível que a gente está começando a passar, mais ainda para quem é mulher 40 mais, ela precisa começar de dentro, não de fora. Porque muito tempo, né, cuidou da carreira, filhos, relacionamento. Exato. E agora, né? Exato. A gente discute muito em rodas de conversa que a gente cuida muito do outro, né? Sim. A gente se prepara para o outro. Nós, mulheres, a gente nasceu já com aquele aspecto de cuidar do outro. Você sabe como se chama isso? Maternar. Então, eu queria falar para vocês que a maternidade não é só... Você não materna só seu filho. E até você, mulher que não é mãe, às vezes não pôde ser mãe, mas você materna, sabia? Quando você cuida de um idoso, quando você cuida da sua mãe, quando você cuida de um sobrinho, de algum filho dos seus parentes, quando você cuida de qualquer pessoa, a mulher tem esse dom que Deus deu, o dom da maternidade. Então, eu queria deixar bem claro que maternar não é só filho. Você materna amigos, nós estamos nos maternando aqui e maternando vocês agora. Então, esse dom da maternidade é nosso. Todo mundo tem. E por maternar muito... Exato. Vem as consequências, né, Clau? Então, eu falo que a Casa Aurora é um ambiente que acolhe. A Casa Aurora ela foi desenhada justamente para poder trazer essa maternidade que já é latente dentro da gente para um outro aspecto, com o aspecto da gente mesmo se maternar, a gente mesmo olhar para dentro. Então, lá, além dos meus atendimentos em hipnoterapia clínica, reprogramação mental, processo de reforma íntima, eu tenho o meu método, que é o método Renascer, que são 8 etapas no qual a pessoa ela reconhece
todos os cenários e ambientes que ela está vivendo interno para ela poder renascer num novo formato, num novo posicionamento e num novo estilo de vida com muita consciência daquilo que ela quer. E a gente tem as rodas de conversa, a gente tem o circuito do autocuidado, enfim, o código da prosperidade, que a gente entendeu nas nossas conversas que prosperidade não é só dinheiro, muito pelo contrário, a prosperidade ela começa do olhar para dentro, e entre outras atividades que a gente acaba desenvolvendo lá. E baseado nessa busca, né, por expandir a consciência daquilo que é necessário para a gente manter o equilíbrio, para a gente ter saúde mental, foi quando eu encontrei, baseado num cenário que eu estava passando, encontrei a Lívia. A Lívia, eu vou apresentar ela, gente, porque assim, ela me trouxe a consciência, né, daquilo que eu estava passando e eu não entendia. Então, estar no período do climatério me trazia muita confusão. Mesmo eu entendendo sobre as emoções, mesmo eu estudando e aprofundando os meus estudos sobre as feridas emocionais, algo se passava que eu não entendia. Então, através de uma conversa, conhecendo as ideias, entendendo os projetos, expandindo aí os nossos diálogos, a Lívia me trouxe pontos muito importantes em detrimento em relação a isso, e hoje nós desenvolvemos um projeto. Então a Lívia ela está contida hoje na Casa Aurora para justamente a gente poder apoiar esse movimento feminino para conhecer, entender e trazer a clareza do que é esse processo do climatério, da menopausa, da perimenopausa, enfim, tudo isso que ainda é muito desconhecido pela grande maioria das mulheres. Então, se apresenta, Lívia. Bem-vinda. Olá. Olá a todos. Primeiro, eu queria realmente agradecer, né, o convite de estar aqui hoje e falar como foi maravilhosa a sua introdução, Cláudia. Adorei. Foi muito linda, assim, todo esse cenário que você traçou de vida, né, da mulher. É isso mesmo, nós passamos por várias fases. São fases que nos desafiam, né? Cada qual na sua idade, cada qual no seu momento, mas é muito importante a gente realmente olhar com muito cuidado para cada uma dessas fases. Então, hoje faço parte, né, da Casa Aurora com um projeto voltado exatamente para mulheres nessa fase da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, porque a gente realmente precisa dar um olhar com mais cuidado, né? Sim. E aí acabei conhecendo a Dani, que foi maravilhoso. Eu digo que foi um presente que Deus me trouxe na vida. Nós começamos juntas a fazendo rodas de conversa para as mulheres, para exatamente trazer aquilo até mesmo que nós já estávamos passando, né? Nós já estávamos vivenciando isso e nós começamos a identificar o quanto outras mulheres também passavam por essas dúvidas, né, nessa jornada. E aí a gente começou a fazer esse movimento, e esse movimento, graças a Deus, nem faz tanto tempo assim, mas esse movimento foi crescendo, foi numa crescente, e a gente foi identificando que a gente precisava cada vez mais levar conhecimento para mais mulheres, né? Nós temos a nossa jornada aí dentro dessa fase. Para mim, particularmente, não foi uma jornada muito tranquila, né? Começou bastante conturbada no começo. E aí, com o tempo, estudando mais, conhecendo mais, pesquisando mais sobre isso, eu fui entendendo muitas coisas. E como a gente sempre fala, né, gente? Conhecimento é poder. Quando a gente tem o conhecimento das coisas, quando a gente começa a nomear aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo, identificar. Porque enquanto você fica no limbo, enquanto você fica ali no perdido, você não sabe nem o que fazer. Você não sabe nem para quem pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda do quê? Para quem? Se eu nem sei o que está acontecendo. Então, trazer ali um mínimo, né, de conhecimento. É lógico que a gente precisa de um suporte, como uma médica maravilhosa, né, que tem uma escuta, como a doutora Cláudia, que é uma pessoa assim, fantástica, né, que dá toda essa atenção para a mulher nessa fase. Sim, nós precisamos. Mas até mesmo isso a gente precisa ter consciência, né? Ontem nós fizemos um episódio que falou que nós falamos sobre outro tipo de problema, né? Falamos sobre a endometriose. Sim. Mas em relação ao climatério, esse período da perimenopausa e menopausa, não existe não é só o médico que vai trabalhar. Nós falamos o termo multidisciplinar, mas aí é
A outra colega nutricionista falou que não usa mais esse termo multidisciplinar, é interdisciplinar. Então, eu, como médica, não trabalho sozinha. Eu preciso que nessas fases da mulher, ela também passe com a terapeuta, faça esse autocuidado, porque eu vou tratar o físico, o ovário parou de trabalhar, se aposentou. E agora? Ela tem os efeitos da falta do hormônio? Sim. Vai no ginecologista, eu vou avaliar, vou fazer exame físico, vou fazer os exames complementares, diagnóstico. Realmente, tem baixa de hormônio. Vou ver se ela pode ou não repor hormônio, porque eu também não posso, não é receita de bolo, gente. Não é o que é bom para a Lívia, para a Dani, é bom para mim. Cada um tem sua história, cada um é um indivíduo, né? Vou personalizar. Hoje em dia a gente trabalha com a medicina personalizada. E se ela faltar um hormônio, faltou progesterona, vamos repor progesterona. Porque no começo da perimenopausa, o primeiro hormônio a cair é a progesterona, vamos repor a progesterona. Começou a faltar estrogênio, repor estrogênio. E a gente vai vendo, preciso de testosterona, é bem controverso, vocês escutam várias coisas, vamos ver se a pessoa precisa, se faltou libido, não tem desejo, aí é indicado a reposição da testosterona. Eu vou fazer isso como médica. Vou identificar os sintomas, a pessoa, quais são os sintomas da menopausa, né? Então, o mais clássico, que todo mundo procura o médico, são os fogachos. Mas tem gente que não tem fogacho. E a gente começou a ficar mais velha, alguns sintomas de menopausa você vai ter. Aí, quais são os sintomas? O cabelo cai, fica mais ralinho, a pele muda, ressecamento vaginal, incontinência urinária, olha quanta coisa. Esquecimento. Começa a ficar com a memória ruim, né? Parece aquele fog, brain fog, que fala nublado. São muitos sintomas, vocês podem ter mais de 100 sintomas que a pessoa está nessa fase da menopausa, mas às vezes ela só presta atenção quando ela tem calor, entendeu? Muitas vezes ela começa a ter dor para ter relação e ela normaliza. Aí nós falamos isso no outro podcast, né? A mulher tem uma tendência de normalizar a dor. Tem a endometriose, que é uma baita de uma doença inflamatória, e aí ela aprendeu, isso é aprendido, né? É a vida da mulher. A mulher tem que sentir dor. Aí depois ela já carregou isso na idade fértil, quando chega na idade da perimenopausa, porque a perimenopausa começa 10 anos antes da menopausa. Então, por isso que a Dani falou 40 a mais. Porque se você entrar na menopausa com 50 anos, mas lá para os 40 anos começa a sentir alguma coisa. Não quero aterrorizar as mulheres que estão assistindo esse podcast, que pode ser que você tenha 40 anos e não sinta nada. Sim, mas pode ser que você vai entrar na menopausa com 55, 56 anos, lá para os 45 comece isso. E aí o nosso propósito aqui é que você identifique essas condições e procure ajuda. Muitas vezes não sou eu que vou dar uma reposição hormonal, porque não está na hora de dar a reposição hormonal, mas sim procurar o cuidado delas, que trabalham com terapia, com autocuidado, com autoconhecimento. É isso que eu quero trazer nesse podcast, entendeu, meninas? Porque muitas vezes, mas eu fui no médico, ele falou que está tudo bem, que é normal. Mas não está normal. Eu não estou me sentindo normal. Eu estou mais chorosa, eu estou mais deprimida. Eu não era deprimida, eu tinha energia, minha energia foi embora. O que está acontecendo comigo? É isso. É nesse ponto que eu quis trazer as meninas aqui para explicar o que é a Casa Aurora. O que elas podem fazer, essa interdisciplina junto comigo, que sou ginecologista. Entendeu? E eu quero que a Dani explique, né? O que é. Primeiro, antes de tudo mesmo, eu quero que elas falem delas, né? Quem é a Dani? Eu sou a terapeuta aqui, vamos trocar. Inverso. Quem é a Dani? Cláudia, excelente pergunta. Eu vou falar que a Dani é uma incansável. É uma incansável. A Dani é uma mulher que é curiosa, gosta de saber das coisas e, ao mesmo tempo, gosta de compartilhar as descobertas com outras pessoas. Eu sou muito do compartilhar. E eu falo que a Casa Aurora, ela nasceu de um desejo do meu coração em compartilhar. E quando eu penso que uma das frases que eu desenhei para a Casa Aurora, que é a expansão da consciência,
é justamente para isso, expandir a consciência, compartilhando as minhas descobertas através da curiosidade para outras mulheres, porque a dor que eu senti, eu já sei o caminho para minimizar e para neutralizar. E até pegando um pouco desse ponto que você trouxe, Cláudia, e eu não tenho problema nenhum de colocar aqui as minhas verdades, né, que eu falo muito que eu sou verdadeira, e as minhas vulnerabilidades, eu estava 3 anos sem visitar uma médica especializada no meu organismo, porque eu não me sentia segura. E você sabe que eu falei para você, sim, que eu me sentia um rato de laboratório. E eu não queria me sentir um rato de laboratório, muito pelo contrário. Eu queria que alguém me atendesse com a humanidade e a humildade que eu quero buscar e que eu gosto de encontrar nas pessoas para ela entender o que estava passando comigo. Só que eu não me sentia segura. E isso que você falou, que buscar um ambiente seguro para trazer conscientização, veio através da Lívia. Que com uma comunicação ajustada, adaptada àquilo que eu estava vivendo, baseado naquilo que ela viveu, ela trouxe para mim. E ela me mostrou os motivos, e ela me conscientizou de alguns cenários que eu estava vivendo e que eu desconhecia, e que eu tenho certeza que muitas mulheres aqui, sim, desconhecem. E por mais que eu seja reprogramadora mental e hipnoterapeuta, eu trabalho a mente. A mente impacta no físico, sim, mas os sintomas físicos, eles estavam ali latentes. E o que estava acontecendo que eu, como reprogramadora mental, não estava conseguindo entender? Então, eu fui buscar. E aí, nisso que eu fui buscar, eu entendi coisas que eu não estava entendendo, que era totalmente invisível para mim, e me veio a conscientização. Preciso ir ao médico. Mas eu não queria qualquer médico. Porque eu não queria me sentir um rato de laboratório. E aí eu joguei para o universo. Eu falei, não, vai aparecer um ser humano que não olhe só para os exames e não olhe só para a minha cara. Né? Vai aparecer um ser humano que saiba ler, que saiba perceber o meu estilo de vida, o meu histórico, aquilo que está passando, e até mesmo entender um pouquinho do meu comportamento e da forma como eu comunico aquilo que eu estou passando, porque isso reflete muito, né? A forma como a gente comunica, sim, como a gente se comporta, reflete muito no físico. E foi aí que eu me permiti a confiar num profissional diferente. E como nada é por acaso, sim, aí aparece doutora Cláudia, né? Ela se tornou amiga, então ela é a Clau, mas agora eu vou mencionar que a autoridade que ela é como doutora Cláudia. Mas, como eu falei no início, a humanidade e a humildade que ela tem de olhar para o ser humano mulher. O ser humano, como você, sim, mesma falou, Clau, materno, que materna não só a família, acolher, né? Não só os filhos, mas a todo, sim, um cenário. E talvez muitas mulheres, assim como eu, estejam com dificuldade. Talvez muitas mulheres, assim como eu, não confiem no diagnóstico que recebe, porque se sente como eu. Pode ser que seja pesado, mas é a minha verdade. Se sente um rato de laboratório, né? Só analisado nível... como que eu posso dizer, ali nos exames, nível Acabou. Estatístico, né, sem ser analisado o nível comportamental, mental e a biologia ali daquilo, sim, que está apresentando. Então, assim, a gente precisa buscar apoio, seja apoio através de uma especialista que não é médica, mas entende porque viveu, sentiu, passou e expressou e compartilhou, sim, das suas vivências, das suas dores e mais ainda, da solução que encontrou para poder neutralizar e amenizar ali aqueles sintomas e aquela situação, e dar o passo de, sim, procurar um profissional médico, sim, porque a gente precisa, sim, um profissional médico que, assim como eu, graças a Deus, encontrei, tenha isso que eu sinto hoje pela doutora Cláudia, que é a humanidade, a humildade e a escuta. A escuta para poder interpretar aquilo que a gente está vivendo e acalmar a gente. Porque a gente fica assim irritada, a gente fica assim nervosa, a gente fica assim com aquela névoa mental que a doutora comentou aqui, a gente fica com um nível de esquecimento muito grande. Eu achava que era Covid, porque eu peguei Covid, foi a Covid. Talvez não. Talvez seja assim já esse processo que eu esteja vivendo, que está fazendo eu esquecer, que está fazendo eu ficar mais impaciente, que está fazendo eu ficar mais ansiosa em coisas que para mim eram
tranquilas e hoje não são mais. E a gente precisa, sim, de um profissional adequado e de outros profissionais. Sim, porque não é só reposição hormonal. Isso. Não é só o medicamento. Reposição hormonal sem o contexto inteiro, você vai continuar do mesmo jeito. E claro, e mais ainda, cuidadamente, manter a mente Saúde em equilíbrio. Mental. Porque o que é urgente não necessariamente é urgente. O que é emergencial não necessariamente é emergencial. Porque a gente está ali, com toda essa mudança física, porque, como você mesma falou, o corpo muda e muda sim. Né? E é uma nova fase. E a gente precisa se readaptar, se reajustar e ter muita resiliência. É a dança do paciência. Né? Resiliência com a gente mesmo. É uma nova forma de olhar. É uma reforma íntima que eu gosto muito de falar, que a gente precisa ter com a gente. E por que nós chegamos nesse ponto? É porque nem nós sabíamos que estávamos passando por isso, né? A gente não se olha. De novo, nós cuidamos de todo mundo, marcamos exames para a família inteira, levamos todo mundo no hospital, no médico. E nós, gente, você aí, faz quanto tempo que você não olha para você, não se cuida, não procura um médico, não procura uma terapia, não procura um autocuidado, não procura uma massagem, uma aromaterapia? Isso não é místico, isso é cuidado. Quanto tempo você não faz um skincare, né? Eu não tenho tempo, mas tem tempo para todo mundo, né? E falando de autocuidado, Cláudia, na Casa Aurora, a gente faz vários movimentos lá. E um dos movimentos que tem também chamado bastante atenção é o Circuito Aurora do Autocuidado. Olha só, muitas pessoas desconhecem terapias que vão trazer leveza e vão tirar aquele peso. Sim. Das nossas costas, né? E cada um sabe o peso que carrega. Então, a gente instituiu 5 terapias no circuito, no qual o paciente, né, o cliente, a mulher, o homem, que é aberto para homens e mulheres, percorre uma jornada de média ali de 2 horas a 2 horas e meia, vivenciando ali a experiência de 5 terapias. E de forma individual. E de forma individual, não é em grupo. Não é atendimento é individualizado. Então, passa na aromaterapia individualizado, passa na massagem individualizada. Mas nós vamos apresentar isso. Deixa eu agora perguntar para a Lívia. Quem é a Lívia? Bom, vamos lá. É difícil falar de nós mesmos. É difícil. A Lívia é mãe de 2 meninas lindas, que eu amo muito. Eu acho que ela é uma pessoa que sonha bastante, mas que também quer muito ajudar o próximo. Sempre gostei dessa parte de conseguir ajudar, né, trazer um pouco mais de leveza para o próximo. E acho que um pouquinho que a Dani falou, assim, eu acredito muito que a gente cresce em parceria. Não sou uma pessoa que nasci para crescer sozinha. Juntos somos mais fortes. Eu acho, para mim isso é muito latente também. Vocês começaram junto? Primeiro explica o que é a Casa Aurora. Então, a Casa Aurora foi essa casa idealizada já pela Dani. Então, quando eu conheci a Dani, ela já tinha a Casa Aurora, né? E aí eu comecei a ter, né? A gente começou ali uma amizade, uma conversa, tal. A gente começou a perceber. Lucas, pode pôr para ela, moça. Vamos ver se a gente tem umas imagens aqui do Instagram do que é a Casa Aurora. A Casa Aurora é linda, gente. Olá, bem-vindas todos convidados para conhecer a Casa Aurora. E aí, já falando um pouquinho da localização da Casa Aurora, é um espaço muito, muito aconchegante, né? Eu digo assim que tem até uma energia ali diferente quando a gente entra pela Casa Aurora. O ambiente foi todo planejado, todo pensado pela Dani, exatamente para trazer essa leveza e esse expandir de consciência. Então, é maravilhoso a gente fazer. Que não tem nada a ver com religião. Não, Pra ficar todo mundo sossegado, nada. Pode ver, né? Pelas imagens. Porque que não tem às mesmo. Vezes, alguns evangélicos que ficam, mas aromaterapia, mas vela, mas não sei o quê. Não tem nada a ver, não é nada. Não, é totalmente mental. É isso. E aromaterapia é com as plantas. Isso, explicar isso para as pessoas, porque as pessoas confundem isso. Não. Então, gente, fiquem sossegadas, é para tratar. Eu trato da saúde física. É tudo assim, é um cantinho aconchegante. Olha lá, gente. Eu trato da saúde física. Elas vão tratar de uma parte importantíssima, saúde mental.
Então, olha lá, vamos continuar. Continua, Elise. Viver a casa, então... Ela fica ali na localização. Na região da Vila Mariana, bem pertinho do metrô Paraíso. Ai, que da estação ótimo. Paraíso do metrô. Bem fácil, gente. Dá pra vir de metrô. 3 minutinhos da estação do metrô. Tem também estacionamento no prédio, enfim. É uma casa, é o nome, mas fica dentro sala comercial. É um conjunto comercial. São 2 conjuntos comerciais, na verdade, que a Dani fez, né, uniu. E é muito gostoso, realmente. E aí então a gente acabou se conhecendo. E aí a gente começou muito naquela conversa, e a gente começou a perceber que a gente tinha muita coisa em comum. E os ideais também, né? Cruzaram bastante os ideais, essa questão da gente fazer de parceria. Então, as coisas foram evoluindo. Eu comecei só com as rodas de conversa lá, utilizando a sala de treinamento, porque a Casa Aurora tem 2 consultórios. E mais a sala de treinamento. E você é terapeuta lá? Eu sou terapeuta. E aí as mulheres vêm, os homens vão vir com as questões. Isso. E aí você junta e fazem roda de conversa. A gente começou a fazer as rodas de conversa, principalmente nesse tema. E aí começaram a vir várias demandas. E a gente começou a observar, né, as demandas dessas mulheres. As coisas foram crescendo. E aí, de um tempo para cá, a gente tem percebido que realmente, assim, existe uma carência muito grande ainda de entender o que é isso, o que é esse processo. E é como a doutora falou, não é só as mulheres que precisam entender, os homens também precisam entender, porque hoje ajudar, né? Exato, porque hoje o perfil das mulheres mudou, né? Das gerações passadas para nossa geração é uma outra realidade. Sim. Hoje nós mulheres aí na faixa mais ou menos ali da menopausa, né? 50, 51 anos que aqui no Brasil, nós somos ainda muito ativas. Nós estamos aí com carreira ainda. Mantendo casa. Tem mulheres que têm filho. Isso, na faculdade ou às vezes até na adolescência, né, doutora? Sim, Se a gente teve outro casamento. E teve o filho um pouquinho mais tarde, né? Isso. Mas é o novo normal. É o novo normal, Sim. Exatamente. A gente não consegue olhar para os nossos pais e trazer para a nossa vida. Até porque também antigamente a mulher morria mais cedo por falta de recursos da medicina. E muitas vezes ela não chegava na menopausa, sabia? Isso é uma demanda de agora que nós estamos vivendo. A mulher morria mais cedo, morria na idade jovem, porque tinha vários filhos, tinha complicações, morria jovem, não chegava na menopausa. E nós agora, nossas gerações, os nossos pais também chegando na menopausa. E a gente está cuidando, tendo esse olhar Exatamente. mais cuidadoso. A gente não precisa passar o que nossos pais passaram, né? Eu acho que a gente está quando você menciona o novo normal, a gente está com um problema bom, na verdade. Sim. Né? Sim. Porque que bom viver mais, né? Exatamente. A gente está com um problema bom, porque sim, a gente busca longevidade com leveza, com saúde, com cuidado, autocuidado, mais ainda na saúde mental, e a gente está abrindo espaço para as mulheres mais jovens, Sim. né? Porque a gente está abrindo o caminho para que quando elas passarem pelo mesmo... Fica mais leve, Exato. Já vai ser muito mais fácil. É porque a menopausa é normal. Não, isso é normal. Gente, mas eu não estou conseguindo lidar nem comigo mesmo, como é normal, né? E uma coisa, doutora Cláudia, que eu sempre falo para as mulheres, às vezes as mulheres falam assim para mim, mas eu não tenho sintoma nenhum. Bom, primeiro, tudo bem, né? Respeito, claro. Acho um pouco difícil você não ter tido nenhum sintoma, porque tem muitos sintomas. Muita alteração, né? Gente, muitos sintomas. Até porque muda a deposição gordurosa, a gente começa a ter deposição aqui no abdômen. Exato. Muda o corpo. Muda o corpo, a fisiologia, tudo muda. E aí eu falei, tudo bem. Mas a questão não é só essa. Você fez um acompanhamento durante este período com um profissional, com este olhar cuidadoso? Porque tudo bem, você pode achar que você não teve nenhum sintoma. Sim. Perfeito. Mas é um preparo do corpo para a longevidade. Sim. É aquilo que você vem depois também. Aí você deixou de fazer uma reposição hormonal, perdeu a janela, né? Exatamente. Mas hoje em dia a gente não fala muito em janela, né? Pode-se começar reposição hormonal. Mas é muito mais seguro se começar antes. Fazer pelo menos os exames, não é? A prevenção.
Então, tudo Mas bem. você fazendo uma reposição hormonal também vai proteger a massa óssea, Exato. a parte cardiovascular, memória. Às vezes as mulheres nem sabem e elas se deparam nesse período, nunca tiveram, por exemplo, pressão alta. Ah, é. Nunca tiveram, nunca olharam para isso, só vai medir a pressão quando vai num médico específico tal. Ou às vezes está lá na rua numa campanha, pressão alta. Pressão alta. Nossa, mas eu não sinto nada. Não sente, porque às vezes, né, doutora? Sim. A pressão alta é silenciosa. Sim. Mas o importante é de você ter um acompanhamento, né, exatamente nessa fase, porque aí a mulher pega, entra na menopausa, para de menstruar, Sim. e aí ela acha que Acabou. tá livre, É. né? Fala, não preciso que mais, não preciso mais ir, né, ao médico e tudo. Não. É nessa fase exatamente que você precisa ter um olhar mais Porque cuidadoso. não sei se você observou, mas muitos divórcios acontecem nessa fase. Sim, Exatamente. exatamente. Os desafios. Eu não quero culpar a mulher, não é culpa da mulher, nem Não. culpa de ninguém. Mas e aí você começou a ficar irritada, nervosa, brava, não se cuidou. Relacionamento é regar, né, gente? Vamos ser sinceros. Tanto o homem quanto a mulher, é regar. Né? Não tem nada floresce sem você regar, né? Se eu não tiver carinho com meu esposo e não tiver comigo, vai morrer, não vai? É. Então é assim, aí a mulher não consegue nem cuidar dela, nem de ninguém, tá toda alterada. Mas ela não tem calor, né? Porque para ela a menopausa é calor. Exato. A gente ainda vem com essa caixinha, né? É como se fosse uma caixinha. Ah, se não tá nessa caixinha, não é Isso, comigo. isso. E aí eu procuro sempre dizer para as A mulheres. gente quer estimular tudo que as bem. pessoas participem, né? Exatamente. Tem amigas, assim, entre nós, vai ter uma amizade, um acolhimento, um lugar seguro. Mulher gosta muito de estar em lugar seguro, né? Até porque nós vivemos numa sociedade muito violenta, aqui no Brasil, né? E até é Então, importante na a Casa gente... Aurora, vocês vão ter segurança. A gente conhecer os sintomas para a gente ter a Sim. compaixão com o próximo. Isso, a eu não tô empatia, sentindo, exatamente. Eu não tô sentindo nada, mas você chega aquela amiga sua falando para você que ela tá com N sintomas, então, se você tem o conhecimento, tudo bem, você não tá passando por isso, mas você pode dar uma palavra para ela. Sim. Que vai acolher e que vai dar um direcionamento na vida dela e que pode transformar essa fase dela. Então, olha, você não está com nada, mas procura um médico, procura Faça um seus especialista, exames. faça os exames. Como você falou, pode estar com uma pressão isso aqui pode ser essa fase aqui da menopausa. Um diabetes, pode aparecer. Exato. Então, assim, essa fase é uma fase muito importante, porque depois, se Deus quiser, a gente espera, né, de viver mais aí 40 anos pra frente, Sim. com autonomia. E auxiliando nossos filhos. Né? Com isso. É por isso que as rodas de conversa, elas são muito poderosas. Elas são muito poderosas, né? E a gente quer estimular E a gente mais tem mulheres. põe lá de novo, Lucas, vamos ver se tem mais coisa aí para mostrar. A gente quer estimular Então essa aí mais mulheres vamos a voltar aqui. É esse espaço da Casa Aurora, né? Esse Aí a aí entrada, né? é o consultório. Esse aí é um consultório, né? É o Da consultório isso. Da Dani? Esse é da Isso, esse Dani. é o meu. E você, Dani, você faz a parte de hipnoterapia? Isso. Aí fale um pouquinho sobre... Tem preconceito sobre hipnose. Tem, A pessoa acha Cláudia, que vai... tem. Eu vou te falar Vai que entrar assim, um espírito, não tem espírito nenhum, não, gente. Cláudia sempre Vamos deixar deixou bem claro. muito claro que assim, hipnoterapia é ciência. Tem gente que fala que vai entrar um espírito, gente. Não. Mas nós somos Não tem corpo, nada alma e a espírito. ver. Para quando nós, o que vai acontecer espiritualmente, a gente tem que estar numa reunião espiritual. E aí vai acontecer coisas espirituais, né? Na hipnoterapia é ciência. Não vai acontecer nada espiritual na ciência. Exatamente. Vamos diferenciar isso. A reprogramação mental, para desmistificar aqui muita coisa, ela é visitar uma memória Sim. que foi Te traumática. Exato. É visitar uma memória que foi traumática e ali, baseado no significado que a pessoa deu, a gente consegue introduzir um novo significado, né? Existem muitos neurocientistas, existem muitos médicos também que estudaram a mente. Então isso é ciência. É ciência. E existem muitos estudos publicados Trabalhos científicos, Exato. gente, não é da nossa cabeça. que mostram a importância da reprogramação mental. Então, assim, a pessoa fica 100% consciente. A pessoa, ela fica 100% alerta daquilo que ela está ouvindo
e do ambiente que ela está inserida. Então, ao contrário do que se acha, é porque eu vou ser abduzido, que Dani, eu vou... Não, esquece. É 100%, é um processo 100% Fizeram mental. muito piada com Fizeram. isso, né? Então, não acho aí, legal. o que acontece, Cláudia? Eu fico furiosa, essa é a palavra. Eu fico furiosa quando a pessoa vem e fala assim pra mim, mas Dani, hipnose é quando a gente come a cebola e sente gosto de maçã. Aí eu falo o seguinte, sim e não. Porque é o seguinte, se a sua mente ela mudou a programação do sentir o gosto de algo que tem aquele sabor desagradável por um sabor agradável e você aceitou essa sugestão, porque isso é uma sugestão que a sua mente acreditou, imagine se você está passando por um processo, exemplo, de quimioterapia, e você precisa de uma rápida resposta do seu organismo, de uma rápida recuperação, e você introduz uma sugestão na sua mente para que todo esse processo ele traga resultados rápidos. Imagine só trabalhar o poder da sugestão para algo que realmente vai fazer sentido. É sobre isso. Imagina só, isso eu já vou fazer para mim, tá? Aí quando você lê meus exames e aí você verificar o que eu preciso realmente... Já está preparada? Já estou preparada. E aceita, né? Sim, eu já estou preparada para que aquilo que você vai introduzir em mim, através da minha mente, eu potencializo para que meu organismo esteja 100% em equilíbrio. Sim. Porque eu não quero mais passar por esses desafios hormonais aqui no meu corpo. Não quero mais. Né? Exato, eu não quero. Então, a reprogramação mental, a hipnoterapia clínica, que ainda é um grandioso mito, ela é justamente isso. É um processo no qual o paciente, o cliente, ele vai entrar em relaxamento profundo, como se ele estivesse dormindo. E através do estado de permissão, porque aí eu, Daniela, como profissional, eu vou estar muito segura daquilo que ele quer, porque eu vou introduzir as sugestões que ele quer, não a que eu acho que ele precisa. E esse é o grande diferencial da hipnoterapia. Aí eu vou puxar a sardinha para mim do meu tratamento, porque eu estudei muito para poder atuar sobre isso. E com responsabilidade. Muita, Cláudia, porque assim, não dá para entregar a tua mente na mão de qualquer profissional. Não. Isso é sério, porque da mesma maneira que você permitiu sentir gosto de maçã numa cebola, imagina o que esse profissional, sem a sua autorização verdadeira, ele pode fazer. Então tem que tomar, sim, muito cuidado. Mas a hipnoterapia, eu falo que ela salva vidas e ela transforma vidas, sim. E claro, diante desse processo, vamos pensar nos processos de dor, né? Uma pessoa que passou por um procedimento cirúrgico, uma pessoa que sofreu um trauma, um acidente e precisa de uma rápida recuperação. Né? Precisa. Exato, né? A hipnoterapia, ela vai direto na causa raiz, dá um significado diferente. Obesidade também, né? Nossa, por que eu como tanto? Você vai lá ver alguma coisa, você tá... Exato. Porque esses ruídos alimentares... Você sabe que agora a gente tem as canetas emagrecedoras, sim, mas tem paciente que, mesmo com as canetas, elas param e aí tem aquele reganho. E muito é do que elas aprenderam sobre alimentação, aquela fome que eu sinto... Tem gente que fala que sente fome o tempo todo. Isso é o ruído alimentar. Então, como tirar isso? Tem coisa lá. Sim, Cláudia, eu conheço muitas pessoas que estão aplicando, tá? E eu falo uma coisa, daqui a alguns anos, né? Vamos saber. A gente vai saber. Ajuda, mas e depois para não reganhar, então? Exato. Temos que manter isso aqui. Então, Cláudia, eu falo que assim... Parece a mil maravilhas, né? Mas se a pessoa não tratar o mental, não é isso que você está falando? Tem que fazer junto, né? Gente, é físico, médico, endocrinologista, né? O endocrinologista, o médico do esporte, o nutrólogo, quem está te tratando? É ele mais essa reprogramação. Exato. Olha, um tema super polêmico, né? Que é essa questão da obesidade, que muitos se introduzem dentro do procedimento cirúrgico, só que anos depois vem o reganho. As cirurgias bariátricas. Né? E nós entendemos, né, que era naquela hora, a pessoa tinha uma pressão alta, tinha um diabetes, ia morrer, aí tinha que... Mas e para ela não voltar? E junto com esse retorno, a gente sabe que vem outros cenários secundários,
né? Então, a pessoa se entrega para o alcoolismo, ou a pessoa se entrega para o tabagismo, ou a pessoa trocou se entrega... a comida, que dava muito prazer, muita recompensa, a dopamina ficava lá em cima, para um outro vício. Só substituiu o vício. E não se tratou, a gente, né? E quem pratica o autoconhecimento sabe que o excesso de algo é falta de outro algo. Então, isso precisa ser revisitado, entendido, esclarecido e, mais ainda, reprogramado. E se a pessoa não entende que ela precisa e quer uma reprogramação, não vai ter resultado. Sim. Então, por isso que o trabalho da expansão da consciência, para a pessoa entender que aí não tem como eu não falar do meu método, porque a pessoa precisa reconhecer, expandir aquilo que ela está vendo e entender. Sim. Porque quando chega dentro do meu método, a pessoa não entende e continua naquele cenário, naquele ganho secundário, eu encerro ali. Porque senão a pessoa vai falar que passou por um processo de hipnose, de hipnoterapia. Isso. Ah, comigo não funcionou. Porque tem um grandioso ganho secundário que ela insiste em manter invisível por debaixo do tapete, que ela não quer enxergar. Que nós chamamos de continuar tendo a ferida e ela quer que lambam a ferida. Exatamente. Não quer tirar a ferida, não quer que cicatriza, porque aquela lambição de ferida ali traz um ganho. Para fazer bem claro para vocês, é isso. Você precisa querer cicatrizar, acabou. Exatamente. Não depender de uma ferida para ser querida, para ser cuidada. O legal é que assim, a reprogramação mental através da hipnoterapia clínica. Por que hipnoterapia clínica? Né? Algumas pessoas me perguntam, mas Dani, mas por quê? Você poderia ter estudado psicanálise, você poderia ter estudado outras terapias, né? Por que hipnoterapia? Porque a hipnoterapia ela é rápida. Identifica rápido. Eu não preciso ficar anos em análise, anos em acompanhamento. Mas tem que querer mudar. Exato. Ela é rápida. Ela é eficiente, ela vai direto ao ponto. E eu fiz esse processo também porque eu tive um burnout. Então, imagina dentro desses processos de mudança de climatério, de menopausa, a mulher que está no ambiente de trabalho, né, tá lá se dedicando, ainda tem esse desafio mental e se permite ali aquela pressão que ela não consegue ter ali o diagnóstico e entra num burnout. Como que faz? Como que faz para sair rápido dali? Então, a meninas, olha, burnout no trabalho. Nós que trabalhamos muito, empresárias, somos mãe, empresária, dona de casa, né? Temos família também. Aí tudo isso junto, eu entrei num burnout. Eu preciso sair logo. Como sair logo, né? Eu vou para o psiquiatra, vou tomar remédio, mas isso só está ajudando ali aquele estresse, né? O sintoma. Mas e aí? Como é que eu vou... Isso, cadê a raiz? Como é que eu vou sair disso? Como eu mudo disso? Tratar a causa é o mais desafiador. E eu vou falar, Cláudia, é triste, porque muitas pessoas sabem que precisam, mas não avançam. E por quê? Por que, Dani, essa resistência? É medo de encarar a verdade, Cláudia, medo de se deparar com a dor. Você trouxe um ponto extremamente importante. Muitas pessoas têm medo de encarar a dor. E eu falo que no processo em hipnoterapia clínica, a pessoa ela vai se deparar com a dor uma vez só, para não doer nunca mais. Tá vendo? E isso é o ponto que as pessoas têm receio de dar o passo, não têm a coragem de dar o passo. Porque assim, vai doer. Comigo doeu demais. Mas eu vou falar que não doeu nunca mais. E tanto não doeu que eu consegui trazer do meu coração a Casa Aurora. Tanto não doeu que eu me permiti, eu sou muito curiosa. Essa transformação que você teve, agora você está levando para mais pessoas. Exato. E vou te falar, brilha o olho de ver. Eu estou vendo a paixão que você tem, né? Alguns pacientes que estão mais próximos de mim, que eu consigo acompanhar a evolução através das redes sociais, é bonito de ver. Bonito você, mulher, né? Você, mulher, homem, que está passando por esses momentos, por essas dificuldades e quer fazer uma reprogramação, lembrando que não é nada espiritual, para ficar tranquilo, que é mudar a sua mente, a forma de pensar, porque falar, eu não sei porque eu sou tão pessimista, eu não sei porque tudo para mim não dá certo. Gente, para todo mundo não dá certo, é a forma de você pensar. Para dar uma coisa certa, a gente errou um monte, é que a gente não mostra na rede social. Eu mostro só depois que deu certo. A gente que é médico vê, paciente, antes dele ter a cura, né, pelo menos melhorar, ele teve que lutar tanto. Tem gente que na endometriose que fez 12 cirurgias.
Tem gente que quer engravidar, que fez lá 20 transferências de embrião, até um embrião dá certo. Mas ele mostra só aquele embrião que deu certo, né? Exatamente. E aí, como passar por esses processos, né? Da endometriose, da menopausa, da pessoa que não consegue engravidar, da pessoa... Tem gente que não consegue ficar num emprego. Por que eu entro e saio? Tem um porquê. Então, vocês que estão precisando, procura a Casa Aurora. Porque são profissionais, vocês viram, são profissionais que estão tratadas, que procuram se tratar, porque a gente não é perfeita, a gente também cansa. Então, a gente se trata. A gente, quando está tendo essa fase de cansaço, a gente tira férias mesmo, que tirar férias não é pecado. Isso. Porque por muito tempo eu achei que tirar férias era crime, pecado, né? Não. Estou ficando muito cansado, o negócio está me estressando muito, vou tirar férias, vou descansar. Preciso me cuidar para poder cuidar de outras pessoas, né? Eu queria que a Lívia também falasse um pouco do trabalho dela, né? Que a Dani fala da hipnoterapia clínica. E você, Lívia? O que você trabalha lá? Eu sou terapeuta integrativa, principalmente voltado dentro da aromoterapia, né? Hoje eu trago, e é bacana, porque aí né? A Dani também trabalha a aromaterapia dentro dos atendimentos dela. A aromaterapia, né? Não é, ritual religioso. Também não. Por favor, gente. A aromaterapia, eu digo que é um presente, né, que a gente recebeu aí de Deus, porque são os óleos essenciais extraídos das plantas. E eu trabalho a aromaterapia de uma forma personalizada mesmo, né? Então, eu faço um mapeamento ali do que essa mulher está precisando, qual é o foco, né, do que ela está precisando, e aí dentro disso a gente faz as sinergias com os óleos essenciais para dar também essa potencialização nos tratamentos, seja ele quais forem, né? Então, é uma terapia complementar, ela não substitui o médico, ela não substitui o tratamento convencional que a pessoa precisa. Então, vamos voltar lá na pressão alta. A pessoa está com pressão alta, eu vou procurar um aromaterapeuta e vou trocar, né, o remédio. Não é isso. Mas a aromaterapia vai te ajudar também a te dar essa potencialização no seu tratamento. Ajuda no equilíbrio. Atuar nos seus receptores. E também não deixa de ser um autocuidado. Sim. Quando a gente traz a aromaterapia, é um autocuidado, né? E é muito importante a gente falar isso, porque até outro dia eu ouvi uma questão exatamente sobre a aromaterapia que eu achei bastante interessante. Quando a gente já nasce com essa percepção olfativa. O bebê consegue sentir o cheiro da mãe. Ele sabe o cheiro. Então, assim, essa percepção olfativa nossa comunica direto com o nosso cérebro. Então, a aromaterapia às vezes consegue, né, ultrapassar barreiras aí através dos óleos essenciais, através dos aromas, e levar essa química das plantas direto numa atuação cerebral. Exatamente. Então, assim, e tudo isso tem que ser estruturado, né? Tem que ser pensado sim, porque é outra coisa que as pessoas precisam entender. Não é só porque é natural, é para todo mundo. Não tem contraindicação. Então, por isso que eu voltei esse olhar no personalizado, no individualizado. Né? Porque é a mesma coisa, cada um é cada um. Sim. Da mesma forma que uma reposição hormonal e dosagens dessa reposição hormonal não serve para todo mundo, não é uma receita de bolo, eu digo que a aromaterapia é a mesma coisa. Eu posso falar assim, eu vou usar um óleo X. Para mim fez super bem óleo X. Usa você também. Eu não sei o que você toma de medicação. Olha aí, gente. Eu não sei qual o seu corpo, quais os... se você tem alguma... A pele de cada um, né? E outra coisa, também não trabalho com ingestão de óleos. Eu faço tudo via dérmica mesmo, né? E é uma potente via. Que a pele, ela tem ela tem camada de óleo e vai penetrar. Sim. Ela vai atuar da mesma forma, seja por inalação, seja por passar. Ela vai atingir o resultado dela. Ela vai ativar os receptores cerebrais também. Exatamente. Não vai substituir o medicamento. Não. Mas vai auxiliar. Todas as terapias aqui são para auxiliar. Vai auxiliar. Ela pode até acelerar também. Sim. Então, por exemplo, você pode diminuir a dose. Isso. Né? Tem óleos que ajudam. Você fez uma cirurgia. Existem óleos que podem ser associados para quê? Para ajudar a regeneração celular. Por quê? Porque a pele é cheia de gordura. Exato. Tem camada de fosfolipídio aqui. Isso que a pessoa tem que entender. Não é nada inventado. Não.
É tudo é físico, Não. vai o óleo ajudar. Só que se eu usar um óleo e eu usar o mesmo óleo dela, minha pele às vezes é mais seca que a dela. Exato. E aí, esse ponto que você trouxe, Cláudia, tira a questão mística. Eu queria trazer isso. Esse negócio de místico atrapalha não muito. Tem. Aí o ponto que a Lívia traz a respeito da personalização. Então, assim, visto aquilo que a pessoa traz, eu falo porque, sim, eu faço aromaterapia com a Lívia e a Casa Aurora é toda cheirosa. Eu adoro, gente. Passou da porta, já está em tratamento. Mas o legal é assim, essa personalização, ela realmente precisa acontecer porque, baseado naquilo que a pessoa está demonstrando e que tem a necessidade, ela vai fazer ali a composição, ela vai fazer ali o blend. Então, assim, tem coisa que ela fala para mim que não serve, que eu acho que serviria. Sim. Por exemplo, vamos falar algo que é bastante conhecido, a lavanda. Sim. Né? A lavanda, a minha, acelera, ela não acalma. Tá vendo? Eu já sou acelerada, então a lavanda ela me potencializa, ela não vai acalmar. O que vai me acalmar é outro tipo de composição. E as pessoas precisam conhecer e entender. E num processo, quando eu estou lá tratando os meus clientes, pacientes, eu introduzo sim a aromaterapia, mas de uma maneira mais abrangente. E Sim. quando eu vejo que o paciente precisa de algo mais refinado, até para dar continuidade naquilo que ele quer tratar, vai para a mão da Lívia para ela fazer um trabalho também aprofundado. Exato. Então, o trabalho que a Lívia faz é surpreendente. A gente teve um cenário, conta daquele episódio do circuito. Isso é bom. Que vamos falar como é que é esse circuito. Vocês tiveram o circuito, vão ter ou vai ter ainda? Nós já tivemos, nós já vamos para a terceira edição já do circuito. Tem alguma foto ali do circuito? Não, acho que ali naquele... Tem no Instagram da Casa Aurora. É só no Instagram, no Instagram da Casa Aurora. É o arroba... Deixa eu ver ali, não tem, né? Volto, vejo arroba ali, Aurora né? Casa. É o auroracasa.sp. E aqueles vídeos lá lá embaixo. É vídeo dos ambientes da Casa Aurora. Então vamos só voltar nesse ambiente. Aí o consultório da Dani. Da Dani. Essa é a Dani, lindíssima, maravilhosa. Lindíssima. Pode ir mais. Recebo. Propósito da casa, né? Tá vendo? Pode falar aí. Tá lá embaixo. Diferenciais. Pode falar, os diferenciais é importante. Pode falar, pode ler. Quais são os diferenciais da Casa Aurora? Então, a gente eles são 2 conjuntos, né? Então, tem 2 consultórios. Tem a sala de treinamento também, né? Que é um espaço muito bacana. Então, todo já estruturado para receber palestras, workshops, rodas de conversa. A gente tem ali na estrutura em cadeiras, ou para quem quiser utilizar colchonetes ali, fica bem aconchegante, é muito legal, muito gostoso. A televisão ali para a gente passar, né, slides, enfim, aquilo que for necessário para apresentação. Quais são os serviços oferecidos? Então, ela tem a locação ali das salas também, lá para eventos e vivências, dos workshops, as palestras e também os consultórios também. A Dani faz a locação, só entrar em contato lá que ela... terapeutas que precisam de um ambiente aconchegante, acolhedor. Sim. E que valoriza o serviço, né, que ela está oferecendo. Eu falo que a Casa Aurora é um ambiente perfeito, porque eu falo que é um consultório, mas não é qualquer consultório. É um ambiente que foi ajustado. Então, eu sou suspeita para falar, porque até a cor da parede, as plantas, enfim, elas entregam... Até a poltrona que você faz, a hipnoterapia é fantástica, é maravilhosa, é deliciosa. A gente tem alguns vídeos aí também, né, que mostram esse ambiente, ó. Ali é um dos consultórios. Tem uma poltrona, que é uma delícia. Olha que lindo. Eu falo que o ambiente ele é super ajustável. Ele pode virar uma sala de treinamento formal e, ao mesmo tempo, ele pode virar um espaço para vivência com colchonete. Ao mesmo tempo que a sala de treinamento ela vira uma roda de conversa, do outro ponto ela pode virar um ambiente para reunião de condomínio. Né? Então, assim, é tudo... É bom, né? É tudo muito ajustável. Vão visitar vocês lá no Instagram e elas conseguem ver nos ambientes. Sim, sim. Sabem que vão ser bem acolhidas, bem recebidas. Olha lá para fazer as rodas de conversa. Sim, eu sou apaixonada, né? Os consultórios. Bom, né?
E eu gosto de preparar aquele chazinho na hora, ferver a água, fazer aquela conversa igual casa de vó, Sim. né? Então... E vocês pensam que isso não cura? Isso cura. Trata, sem melhora, restabelece, ressignifica. Todo mundo fala em crenças limitantes, né? Então, aí você Aqui vai parar de se limitar, né? O que a Dani comentou, né, que aconteceu lá no circuito, é que a gente estava lá num atendimento, né? Como é que é esse circuito? Como é que vocês... O circuito, então, a pessoa se inscreve ali para participar do circuito, ela vai receber uma agenda, o link com a agenda, e ela mesma vai marcar o horário dela. A gente fica lá o dia inteiro, né? Das 9 até as 3 da tarde, a gente fica lá, as 5 terapeutas, tem expositora também. Enfim, a gente fica ali no ambiente à disposição. Ela se inscreve, ela recebe o link da agenda, e aí ela vai ver o horário que ela entende que é melhor para ela ir para lá, entendeu? Então, quero na parte da manhã ou quero na parte da tarde. Ela marca lá o horário dela na agenda e quando ela chega lá, ela tem a recepção, ela é recepcionada com muito carinho, com muita atenção. Aí ela já começa ali, né, a ser introduzida ali no ambiente, né, bem bacana. E aí ela vai para cada uma das terapeutas. Então, com cada terapeuta, ela passa em média de 20 a 30 minutos com cada terapeuta. Então, eu recepciono ela já com uma experiência sensorial dentro da aromoterapia. Sim. Aí tem a terapeuta que faz o Theta Healing, que também aí ela faz lá o trabalho dela. Aí tem a massagem, que é deliciosa, é muito gostoso. Massagem, a gente tem a ozonioterapia e tem a Dani com a hipnoterapia. Finaliza com a reprogramação mental. Exatamente. Justamente para ela... Já sair com um novo horizonte, né? Já sair dali com um fôlego novo, com a bateria recarregada. Na verdade, a hipnoterapia troca a bateria dela. E ela já pode recomeçar e começar. Exato. Sem medo de ser feliz. Tira aquela pilha velha que tá no controle. Isso, olha que bom. E bota uma pilha cheia nova. De energia. Exato. Mas uma coisa que a gente tem reparado, assim, do circuito, que tem sido muito gostoso, é que o circuito, ele acontece uma vez por mês. Então, a mulher que quiser levar isso como um hábito, ela consegue, então, estar lá conosco todo mês. Porque a cada atendimento, ela vai renovando o autocuidado dela. A cada vez que ela passar ali pelo circuito, ela vai trazer novas questões e tudo. Então, assim, não é um atendimento que termina em si. Sim. Ele pode ser... necessidade, vai lá de novo, você renova de novo, vai lá fazer a massagem de novo, vai lá fazer a experiência sensorial comigo. Altos e baixos, desafios, né? Superação, decepção. Isso aí. É bem por aí. A gente não promete um mar de brigadeira, né? Eu gosto disso que o meu amigo fala, né? O pessoal fala, a vida não é um morango. Não, a vida não é um morango. É um abacaxi. Né? A vida é um abacaxi, né? E você tem que descascar, né? Não, ele não falou assim, ele falou assim, ó. A vida não é um morango, a vida é uma salada de fruta cheio de abacaxi para se descascar. Não é isso? Mas depois que a gente descasca o abacaxi, não fica tão docinho. Fica, então. É gostoso. É gostoso, então. Todo mundo é sobre isso. Tem que achar isso aí. Nessa salada de fruta, descascar os seus abacaxis para provar o doce. Se não descascar, não vai provar. Não vai provar. Tem que não se vai ter A gente nem oportunidade. combinou isso, hein? Então, se ficar só na casca... A vida é essa salada de fruta. Exatamente. Hein? Acha lá, descasca os abacaxis e depois coma o docinho. Deguste o doce do abacaxi. Porque é isso, a vida é isso. Nós temos um propósito, vamos passar por que tiver que passar e depois eu acredito que vamos voltar para o Pai, né? Sim. É isso mesmo. A gente vai ter a vida eterna, é isso que eu acredito. E é possível passar por esse processo com leveza. Sim. Né? E não aceitar, não, eu tô passando a vida é assim mesmo, é cheio de coisas perversas, e só na eternidade lá que vai ser tudo bom. Não, durante essa passagem, Jesus falou, né? Que ele vai passar com a gente, que ele vai passar, tudo que a gente está passando, ele vai estar passando junto, e que a gente vai combater o bom combate, vai continuar firme na fé. E você sabe uma coisa, Cláudia, quando você traz esse ponto de vista, eu sempre penso da seguinte maneira, né? Quem disse que tem que ser sacrificado? Sim. Quem disse? Que tem que ser ruim. Né? Exato. Quem disse? Quem disse que tem que ser pesado? Sim. Porque a gente tem um grandioso exemplo, está escrito, tem até série sobre isso, que quem carregou todo esse sacrifício
né, mostrou pra gente na cruz Foi Jesus. que ele já levou tudo. E que pode sim ser leve. Ele provou para nós que pode ser leve. Só que por que a gente insiste em ser sacrificado? Por quê? Então, assim... Tirar isso da Tem que confiar, né? Exato. Confiar e entender que, assim, existem muitos recursos. N recursos para mudar Deus deixou esses recursos. Exato. Mas se você quer ficar só com o sacrifício, mas o sacrifício já está consumado, Jesus já fez lá, né? Dá para ser leve em qualquer instância, dá para ser leve. Em qualquer nível hierárquico, dá para ser leve. Em qualquer camada social, dá sim para ser leve. É só querer. E por que a gente tem que morrer? A gente tem que morrer porque é só morrendo que a gente vai se ressuscitar, não é assim a oração de São Francisco? Né? Porque é morrendo que se vive para viver a vida eterna. Então a gente precisa passar pela morte para ter a vida eterna. Mas enquanto estamos vivendo, né, vamos pegar o fardo de Jesus que é leve. Ele falou que é leve. Exato. Qual é o ponto de vista que precisa morrer para que deixe de ser sacrificante, sacrificado? Sim, não. Né? Eu penso muito que a oração de São Francisco ela entrega eu acho para mim é maravilhoso, né? Ele resumiu tudo, né? Não precisa. E a gente está aqui para isso, né, Eli? Vamos fazer, né? E a Casa Aurora tá aqui pra isso, né? Isso. Bom, e a gente não quer prometer, né, que não vai ter nada. Infelizmente, é assim. Nós vamos estar aqui para evoluir, para crescer, tem que passar as dificuldades. Vai ter dia que vai chorar, normal, chora. Mas não é para ficar no choro para sempre, né? Exatamente. Não, o choro pode durar, né, a noite inteira, mas a alegria, eu amo essa palavra. Mas a alegria vem pelo amanhã. Vem pelo amanhã, porque é assim... Fazendo essas terapias, procurando médicos responsáveis, equilibrados, que estudam, vai te ajudar a passar por isso. Mas agora você não quer. Quer ficar lá com a sua ferida. Aí não tem o que fazer. Aí não dá. Tem que buscar ajuda. Né? Ninguém é alecrim dourado. Não é. Não existe alecrim dourado. Eu sou tão especial assim, né? Ficar só reclamando, não vai. E reclamar, você gasta muita energia. Exatamente. Né? Você realimenta aquilo, né? Que tá te causando dor. Reclamar é clamar duas vezes. Reclamar é clamar duas vezes. Para de clamar as coisas duas vezes. Uma vez só, pronto, acabou e segue a vida. Mas falar, mas eu não posso falar? Pode. Lá no Espaço Aurora você pode falar. No Espaço Aurora você pode falar, vai ser ouvida, acolhida. E vamos tentar resolver e acabou, né? Exato. E dar um direcionamento. Pode durar um certo tempo. Umas são mais rápidas, outras não, mas depende de você, né? É isso aí, depende do ponto de vista que ela quer ter sobre ela mesma. Todas as questões falar, mas por que no mundo tem tanta dificuldade, tanto problema? É porque não depende de Deus, depende de nós. Exatamente. Nós é que estamos vivendo aqui no mundo e a gente quer culpar Deus, né? Mas depende de nós, né? Com certeza. E a questão exatamente que a gente volta para o ponto da menopausa, né? Essa pessoa tá ali, tá passando, né? Não precisa ficar essa pessoa amarga. Não. E tá tendo dor porque relação não é normal. Vamos tratar. Não é normal. Vamos tratar fisicamente. Exatamente, emocionalmente. Se não, eu não posso porque eu tive um câncer. A gente tem laser, radiofrequência, tem o que fazer, né? Tem. Pra tudo tem jeito. Pra tudo tem jeito. É só querer dar o passo. Pra tudo tem jeito. Não tem aquela história que fala, né? Que, mas se o senhor não me ajudou, a pessoa morreu, chegou lá no céu, o senhor não me ajudou. Ele ajudei sim. Mandei o barco, mandei o bombeiro. E por que você não pegou? Exatamente. Né? A pessoa quer que o próprio Deus é demais também, né? Não. Vai lá, bate nas portas. Oi, eu sou o Deus, vou te ajudar. Gente. Exatamente. Mas muito legal, né? Eu fiquei muito feliz, né, por vocês estarem aqui. Infelizmente acabou esse episódio, mas podemos ter mais, né? Trazer mais elas aqui, né? Eu quero que vocês comentem, né? Deixem um like, se inscrevam no canal. As dúvidas que vocês tiverem eu posso mandar para elas, mas vamos deixar aqui. Deixa aí, Lucas, o Instagram delas. Procurem a Casa Aurora. Eu também vou lá, vou fazer. Também preciso me abastecer, minha pilha. Todo mundo tem, né? E a gente tem que fazer isso para ficar melhor, né? Exato. Verdade. Quero agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, porque o tempo de todo mundo é precioso, né? O que não volta mais para trás é o tempo, né? A única coisa que a gente não consegue recuperar é o tempo. Então, obrigada. Mas foi um tempo maravilhoso. Com certeza. Nossa, maravilhoso. Que Deus continue abençoando a cabeça de vocês, as Todas mãos, nós. o coração. Amém.
E vocês continuam sendo sempre essas pessoas maravilhosas, incríveis, e queiram sempre ajudar mais mulheres e mais pessoas. E quero a doutora Cláudia lá conosco. Sim. Inclusive, a gente está, né, montando esse instituto, Nova Pausa, exatamente para as mulheres poderem, né, passar essa fase com mais leveza. E a doutora Cláudia já é a nossa convidada, já é a nossa integrante esse projeto, aí. Né, Lívia, que chama Nova Pausa. Nova né? Pausa. Para ir falar, para a gente ajudar. poder, né, ampliar mais, cada vez mais, levar mais conhecimento, levar mais acolhimento para as mulheres, porque E transformar a vida dessas exatamente, mulheres. porque o conhecimento é poder, né? A gente dá autonomia para a gente decidir, Isso mesmo. viver com mais E o leveza. Nova Pausa é o quê, Lívia? Para eles ficarem bem claro. Bem claro. A Nova Pausa nasceu, então, do meu coração e da Dani, né? É um instituto que a gente está fazendo, que a gente Além da Casa Aurora. Além da Casa Aurora. É um projeto em parceria com a Casa Aurora, né? Que ela tem exatamente esse olhar de levar conhecimento, acolhimento, apoio e mais leveza. E aí, a gente pensando nisso, a gente vai exatamente com essa visão integrativa. Okay. Então, multidisciplinar. É isso mesmo, é multidisciplinar. Interdisciplinar. Interdisciplinar. Então, nessa visão interdisciplinar. Então, a gente vai ter a doutora Cláudia, maravilhosa, ginecologista. Você que está passando por isso, nos procura Casa Aurora, lá vai ter esse projeto. A gente quer que tenha endocrinologista, nutricionistas, né? Vamos ter, sim. Isso aí. E com o apoio que a gente de vocês. Consiga tudo, que a mulher tenha essa... o que eu preciso agora, né? Para onde, o que mais eu preciso olhar para ter a minha saúde aqui, para ter meu equilíbrio emocional, equilíbrio físico, tudo. Então, aí vão ter todas as especialidades ali, especialistas, para acompanhar a gente nesse projeto. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigada a todos que estiveram conosco. E a gente vai deixar aí no final o link lá para vocês terem o Instagram e sigam elas. Marketing, se inscrevam também, se inscrevam nos projetos, vão visitar, não fiquem com medo, que nós somos honestas, íntegras e queremos fazer o melhor. Isso mesmo. Obrigada.